Boa tarde. Tudo bom? Conheceu o Abelino? Eu conheço a Abelino porque eu tinha ele. Sim, tinha umas cadeiras. A Abelino era uma página dela que tinha pra lá, tinha pra lá. Sim. E parecido com tem um Resident Evil. Você achou? Resident Evil tá jogando, tá de um lado, daqui a pouco não consegue passar pelo mesmo lugar que foi. Sim. Porque a música surge um monstro. Tu quer carregar? Eu quero. Ah, mas. Isso, não, tipo, sério. Normalzinho é antigo. O cabo. Eu não tenho. Receberam uma. Só que se Deus. Deixa eu carregar meu irmão. Você conseguiria no celular? Ah, tu tá nessa altura faz um fone. Meu, eu moro, pego 2 ônibus e a nave escutando os outros. Eu fico longe. É depressão. Olha só, foi ligado isolante. Eu vou pensando. Eu vou só. Aqui, ó. Tu pensa, aqui, eu penso, é geometria plana e eu quero pensar. Aí, esse daqui, considero, sabe o ponto médio, celular, primeiro seria um ADM, aí eu acho que as aí estão falando. Tinha Fica dentro do. Algumas respondi com e foi essa que eu acertei. Acho que as outras que não, ela acabou de tempo aí, vocês respondi. Você não me desliga nada, viu? Não, espacial. Precisa do. Não precisa funcionar. Ela fez. E ela pode ser bagulho. Sim, é muito bom. Dá pra gente partir das dúvidas. Não, mesmo. Esse verso só que daí o que acontece? Vai ter o leitor. Tem 90 graus. Então dá para fazer o que? Dá para fazer uma relação entre o 6 daqui e o 4 e descobre essa área. Depois tu usa o como é o 4 lá. Atrás, para voltar quem faz. Que vai ser um X quadrado. O fone é só e 16 mais 16. O fone tá aqui. O celular. É que ela está desligada, né, querido? Por isso não. Carrega aqui também. É viciada. Viciada, você tá direto. Aí agora Bota lá,
Acho que não. Foi aqui, ó. Assim, Como é que tá? então fica 6, aqui fica 4. Tá me chegando lá? Aí fica 16, 4, 26, 16, das 6. Caramba. Eu faria pra mim. Nossa, isso é minha live. Aí eu acho que eu Sabia que também aqui o outro. Ou qualquer coisa, o pessoal podia fazer um outro. É como ele é instrumento, ele pode ligar com esse aqui, ó. Pode ver que ele é os ossos. Nunca vi isso. Não, velho. Isso aí para salto de médico. Aí fica esse segmento olhando 4. E aí esse aqui vai ter que ser feito a diagonal dessa parte. Não, esse aqui aí. A face é muito. Uma diagonal dele ela não, mas é que é medida. Sim, já que eu vou começar, então? Vamos lá. Uma batalha. Sim. Porque não vou dar aula. Não já sabe fazer isso. Então, tá, minha galerinha do YouTube. Sejam bem-vindos. Não, tá comigo. Receberam o material? Sim. Estão prontos? Sim. Uma história para contar para vocês. Não teve nenhum evento lá diverso. Dessa vez não teve, né? Aí, geralmente. Não tem uma coisa engraçada, uma desgraça. Então, seguindo ali do online,
Tá? Então, a gente vai, como prometido, trabalhar a lista de exercícios que eu trouxe, que eu mandei para vocês. Ela é uma lista que ela é bem interessante, tem alguns exercícios, inclusive, da Universidade Federal. Assim? Deixa aqui. Está... Alô, testando, tá bombando. Tá meio jeito. Sim. Agora tá bombando ali. Então, vou ver quem é que tá aqui. Quem é que tá online. Vamos ver no chat. O Henrique. Então, Henrique, boa tarde para ti. Então, gente, vamos acompanhar então o material ali que foi isso, aquela lista. Oi, pois não. Eu não terminei ele? Então vamos terminar ele. Eu pensei que eu tinha terminado. Só deixa eu recordar ali as medidas que eu coloquei. Só colocar aqui para a correção do exercício. Passado. Vai ficar aqui já gravado para quem precisar ver novamente. Então, era um quadrado. Nesse quadrado a gente tinha um semicírculo aqui, um outro semicírculo aqui, e essa área sombreada. Só me recorda o aresta do quadrado ali. 2, né? 2. Então, ele quer a área sombreada. Então, recordando aí os exercícios passado que eu larguei para frente. Na prática, ele dá um ponto médio. Geralmente, em geometria, a maioria dos problemas envolvendo uma mistura de duas áreas, ou uma área líquida, ou uma área dentro da outra, como vocês queiram chamar, vai acabar tendo o segredo da resposta no ponto médio. Assim como eu estava resolvendo aquele ali com ponto médio ali que o colega trouxe, né, da sua prova, aqui é a mesma coisa, tem um ponto médio. Esse ponto médio ele nos traz verdades. Olha só que verdades ele pode nos trazer. Se a gente traçar uma linha pontilhada, a gente não faz com que surjam 4 regiões em forma de quadrado também? Sim, né? Então, olha só, eu tenho condições de, por exemplo, determinar que esse quadrado aqui, essa parte escura, considerando só o primeiro quadrado aqui, vamos chamar de 1, eu tenho a dimensão 1 por 1. Logo, eu posso determinar que a área 1 equivale a 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Beleza? Dá para pensar assim. Aqui, gente, essa área, e aí é interessante a gente pensar, essa área aqui, eu vou dar destaque em vermelho. A gente precisa contar ela, porque ela não conta, ela não está sombreada, ela é uma área vazia. Então, a gente pode descartar ela desse processo, ok? E, por fim, o que a gente pode pensar? A gente tem, nesses dois aqui, vamos chamar de 2 e 3, nós vamos ter um quarto de circunferência. Se a gente pensar isso aqui como se fosse um quebra-cabeça e montasse ele, né? Pegasse essas duas peças, por exemplo, essa peça 3, eu virasse ela assim e puxasse ela para cá, ela ia encaixar, né? Então ficaria algo mais ou menos assim, um quadrado em cima do outro, com esse aqui seria o 2, seria o 2 aqui, e tu teria essa região sombreada. E embaixo eu teria o 3 com a outra região sombreada, porque o 3 rotacionou, né? Pegaram a visão? Inclusive, eu posso até fazer, né? Eu acho interessante que tem umas coisas no Enem que é assim, né? Se eu rotacionar, o 3 teria que ficar assim, até você saber o sentido do que a rotação se deu ali. Bem, com as perninhas do 3 para cima.
Dito isso, a gente consegue enxergar que a gente tem meio quadrado de lado 2, menos meia circunferência de raio 1. Conseguiram pegar essa visão? Então, eu vou justamente montar essa relação aqui. Ó. Vou pegar, então, a área dessa região, vou chamar de área R, menos a área da circunferência. Vou pegar, então, essa área R, eu vou chamar de 2 nessa dimensão e 1 nessa dimensão. Ó. Então, vai ser 2 vezes 1, menos a semicircunferência, que vai ser o quê? Pi R ao quadrado meio, né? Isso aqui é sempre pela metade, por conta de ser uma meia circunferência. Substituindo aqui, a gente vai ter 2 menos o R quadrado, que a gente já tinha determinado que o raio é 1. A gente vai ter 1 ao quadrado, que é o próprio pi meios, né? Pi meios. E aí, essa região sombreada que já está definida. Ó. Então, essa área da região menos, a gente vai ter uma composição, que isso aqui quer dizer que é a área 2 mais a área 3, ok? Então, considerando que a área 2 mais a área 3 simboliza esse resultado aqui. Lembrando que isso aqui, 1, 2 e 3 vai compor a sombreada. Tá? Então, trazendo para cá, para finalizar, a área S, que é a sombreada, vai ser esse 1 aqui, mais isso aqui que a gente achou. 2 menos π meios. E aí a gente soma aqui, dá 3 menos π meios. Então, seria essa aqui a resposta certa. E aí, o que vocês acharam desse método? Tem gente que fez, na época, eu já vi algumas resoluções sobre esse exercício aqui, eles fizeram uma coisa meio mirabolante. Dá certo também. Dá certo, não é errado pensar desse jeito, porque a matemática te dá essa possibilidade de pensar de várias formas distintas, né? Então, como é que os caras pensaram? Eles pensaram que aqui, ó, ligando esse vértice ao ponto médio e ligando esse ponto médio ao outro vértice, eu formaria regiões triangulares, ó, certo? E aqui da mesma forma, uma região triangular. Apesar, eu acho mais complicado, né? Na minha humilde opinião. Então, o que o cara ia, o que ele na verdade fazia? Ele pegava esse quadrado, pegava esse pedaço aqui, somava esse pedaço, né? A parte branca, no caso. Que aí, se tu pegar o método pela parte branca, tu vai ter um quadrado valendo 1, mais essa região clara, que seria, somando as duas, uma meia circunferência, que seria o π meios, e somando isso com isso, que dá esse resultado mais o 1, fazia isso, usar isso aqui menos, deixa eu apagar desse lado aqui, menos o quadrado maior. Então, ia calcular aqui, né, 2 por 2, que dava 4. Ó, aí teria essa aqui seria o quadrado 2 por 2. Aqui seria, vamos chamar de quadrado rosa, quadradinho rosa. Ele é 1 por 1. E aqui seria a meia circunferência. Então, seria essa composição. Grandão menos o quadradinho branco rosa menos a semicircunferência. Que faz sentido, né? Se eu pegar tudo e tirar o que não vai ser contado, sobra exatamente a sombreada. Também é um método. Eu entendi, mas esse azul, ele não entra no ângulo do resto, Sim. na base dele. Sim. Não usaria ele na não, esse aqui é outro método do triângulo. Esse aqui é o 1, e o do triângulo seria o quê? Calcular as áreas de triângulo que tem aqui, ó. Isso. Na verdade é mais complicado esse aqui do triângulo, né? Dois quadrados tem aquele restinho de B. Aí tá o restinho de B. O restinho de B ele acaba aparecendo, essa região aqui ela acaba aparecendo
a partir de um... Na verdade, eles usam uma espécie de espelhamento. Eu não gosto muito desse método, mas eles iriam usar um cálculo de setor circular aqui para poder resolver. Não, V mais F, V mais F, V mais F. Tá, esse aí é o do... é o lei fundamental de Euler. Não, não precisa usar, porque esse é relativo ao volume. O V e o F aquele seria a geometria espacial. Né? Mas os dois métodos que eu recomendaria são esses aqui. O que eu somo 1 mais 2 que dá 3, ou pegar 4 menos 1 que dá 3 também. Na prática, até acho esse aqui mais fácil. Pensar o todo e tirar. Eu acho bem mais fácil. O que vocês acham? Daqui. Só que daquele jeito é mais difícil de pensar para alguns. Para outros vai ser mais trivial. Bugou. E o mais legal é que você tem uma percepção, e aí a percepção ela fica aguçada de tanto de fazer exercício. A gente faz muito pouca conta, né? Fazendo essa análise. Né? Demora um pouquinho mais, mas o cara destrava ali, faz a análise e segue o baile. Tem uma questão que nós vamos fazer aí do material que eu mandei, que ela segue esse mesmo modelo aqui. Só vou abrir aqui para mim. Vou acompanhar com vocês. Nós temos, então, a lista de geometria plana. Se vocês olharem ali na lista, tem o exercício número 2, que ele é um retângulo com alguns octógonos dentro. Né? Então, deixa eu só reproduzir ele aqui para a gente poder... A número 2. Começa meio fora de ordem, mas para a gente poder conectar com o assunto. Então, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Meu desenho vai ficar meio fora de escala aqui, que eu estou fazendo no olho. Então, só não leve muito em consideração os erros de gravação do estúdio. O estúdio aqui ele tem um sistema meio bruto, então tá aqui. Então seria isso aqui mais ou menos o esboço do desenho aí da número 2. Então tá aí. Então a gente tem octógonos aí regulares. Depois ele vem com o enunciado, porque o enunciado é pequeno, então, principalmente de Universidade Federal, a gente vai pegar enunciados pequenos. Ele diz o seguinte: 6 octógonos regulares de lado 2 são justapostos em um retângulo, como representado na figura adiante. Bom, essas linguagens matemáticas justapostos, né? É um do lado do outro. Tá? Traduzindo para linguagem mais trivial. E aí ele pergunta: a soma das áreas das regiões sombreadas na figura é. Então, aqui nas áreas das sombreadas, a gente pode pensar da mesma forma que no exercício anterior, com 2 possibilidades também. Ó, ele forneceu para nós as dimensões do octógono regular. Então, todas as arestas desse octógono valem 2. E aí tu tem algumas possibilidades, que é descobrir a área do octógono e diminuir 6 áreas de octógono de um retângulo. Então, descobre uma, multiplica por 6 e subtrai do todo. Mas daí a gente tem que achar a aresta desse retângulo também. Ou pensar de forma associativa.
que é o quê? Observar que aqui, por exemplo, a gente também tem a dimensão 2, certo? 2, assim como aqui também tem a dimensão 2. Assim como aqui tem dimensão 2, assim como aqui tem a dimensão 2, e assim como aqui tem a dimensão 2, e assim por diante. Então, isso aqui já nos mostra verdades, né? Então, já dá para a gente, coincidentemente, verificar que aqui é um quadrado. Ó, 2, 2, 2, 2. Então, eu tenho um quadrado aqui também. Tenho composições, olha só. Se eu pegar esse pedacinho e colar com esse pedacinho aqui, forma outro quadrado. Então, vamos contar quantos quadrados a gente tem. Eu tenho 1, 2, 3 já contabilizados, que é esse aqui e esses dois aqui, vou riscando. Vamos ver se a gente consegue montar mais quadrado. Ó, então, eu tenho aqui que junta com esse aqui, tenho mais um quadrado. Junto esse com esse, mais um quadrado, tenho 5. E, por último, tem mais um, né? Porque esse com esse, com esse, com esse, forma também mais um quadrado. Então, a gente tem 6 quadrados aí ao todo. Certo? Então, como ele quer saber só a área sombreada, então já tá bom. Então, é só a gente calcular 6 vezes a área do quadrado. Então, a área sombreada é 6 vezes L ao quadrado. E vai ser a mesma coisa que 6 vezes a área extra, que é 2 ao quadrado. 6 vezes 4, 24. Aí, exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Será que daria para acertar isso aí? Se eu participei da OBMEP? Não, eu faço, geralmente eu uso muita questão do OBMEP, então tenho contato direto com a prova, assim. Pego muita questão do OBMEP, muito legal. Principalmente para o pessoal assim, que quer uma preparação um pouco mais, tipo, um grupo por disciplina, né? Eu geralmente eu gosto de abrir algumas questões de grupo mais para o meio do ano, porque o pessoal já pegou um pouco da base, assim, então a gente faz uns intensivos. Eu tenho uma metodologia um pouquinho diferente de grupo, né? Eu sou totalmente contra essa coisa de mundaréu de exercício. Para mim, eu prefiro perder tempo com a tua percepção. Isso aqui para mim vale ouro. Vocês enxerguem as possibilidades em cima do que está descrito ali, sem precisar fazer muita coisa. Porque isso diminui o tempo da questão que tu está fazendo e, consequentemente, tu vai conseguir fazer mais questão. Então, é otimizar os recursos que a gente tem. Porque, ficar fazendo uma 50 exercícios. Até porque a gente tem outras matérias para fazer exercício. Então, matemática não é uma coisa solo na vida da gente. Então, a gente tem que também considerar essa relação. Eu sou um cara que eu não posso dizer assim, faço um monte de exercício, porque eu sou um cara que eu, como aluno, não fazia muito exercício. Então, eu procurava otimizar. Tem uma lista com 50, eu dividia ela sei lá, em 3 partes e pegava a primeira parte, fazia 5 exercícios, depois pegava a segunda parte e fazia 5 exercícios. É meio distribuição aleatória, mas aleatória com metodologia ali. Fazia 15 exercícios dos 50, entendia a matéria e ia bem. Então era assim que funciona. E para mim, funciona melhor do que ficar se matando. E até aquelas pessoas que têm mais dificuldade, mas professor, eu tenho dificuldade, eu tenho que repetir mais. Não, tu tem que fazer o exercício certo aqui numa academia. Vai botar 50 quilos aqui no bíceps, vai voltar no outro dia com o braço rendido. Então é mais fácil pegar 2 e fazer certo o movimento certinho, ó, larga devagarinho, puxa, larga devagarinho. O músculo vai ficar um músculo, não vai ser aquele músculo de creatina que fica cheio de água, né? Então é algo que vai ficar para a posteridade. E olha, tem gente que se converteu para matemática, para as exatas, depois que fizeram esse método. O pessoal antes queria fazer. Eu tinha um aluno que ele queria fazer para geografia. Aí porque queria tal de geografia. Aí comecei a apresentar os números para ele e ele começou a ficar muito louco com os exercícios. E depois ele fez o vestibular para matemática.
Veja, né? Acontece. Então tá. Questão número 2, ok, então? Aceitaram essa proposta aí? Muito melhor, né? Então, a gente tem ali, vamos voltar na número 1, na questão número 1, e diz assim, na figura adiante, sabendo-se que os ângulos A e E são ângulos retos, a área do quadrilátero ACDE, se vocês olharem o ACDE, ele é como meio parecido com um trapézio, mas é uma coisa muito estranha. Né? Vamos desenhar esse triângulo aqui e vamos verificar essas regiões para a gente poder estudar as possibilidades. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tá? E aí ele me dá algumas medidas relativas ali, que é 10 e 15. 10 aqui, 15 aqui. Ele me dá 12, me dá 20 nessa extensão aqui. E ele afirma que tem ângulo reto aqui e ângulo reto aqui. Tá? Então, esse é o ponto. E ele pergunta a área do quadrilátero ACD. Então, ACD, o E fica em cima. Esse quadrilátero aqui que ele quer saber. Tá? Então, observando aqui, a gente está trabalhando de novo com o conceito de área líquida, né? Mas aí pergunto para vocês. Pergunto para vocês aqui. Não é meio estranho, assim, esse tipo de figura ele não é tradicional, se vocês pararem para pensar, né? Então, qual seria aqui, vocês observando, um dos caminhos que a gente poderia tomar? Vamos pensar nas sugestões aí que vocês têm. Calcular no triângulo maior e tirar o menor. O que vocês acham dessa possibilidade? Tá. E nós temos essa medida aqui? Não temos. Temos um problema, Houston. Então, é um problema. Então vamos pegar se tem mais alguma outra informação ali relevante. Bom, por enquanto é isso aí que a gente tem. Outra possibilidade que a gente tem aqui. Pensar isso daqui, talvez, a partir de um problema de semelhança. O que vocês acham? Pensar como semelhança. Por que eu sugiro a semelhança? Tá? Porque se eu descobrir... vocês concordam comigo que ele só está fora de posição. Mas se a gente, por exemplo, pegasse essa parte branca e virasse ela assim, ó, ela ia encaixar exatamente assim. Eu ia virar isso aqui. Ó. É meio maluco assim de pensar esses movimentos, mas é praticamente um movimento de quebra-cabeça. Ficaria assim. Porque como esse ângulo é reto, ele tem que encaixar perfeito. E esse ângulo aqui também é um ângulo que é comum, ó, a ambos, ó. Então, tanto faz a forma com que eu colocar ele vai ter que encaixar aqui. Vocês conseguiram compreender a ideia? Eu tenho duas relações que me dizem que ele fica certinho encaixado. Por conta do ângulo reto e por conta desse ângulo, né, aqui desse vértice, que letra que é aqui? Deixa eu ver. O B. O vértice B, ele é um vértice que ele é comum tanto ao triângulo grande quanto ao triângulo pequeno. Ok? Então, esses são dois critérios que já me dizem que eles são semelhantes. Posso pensar eles separados. Agora, eu posso fazer tipo uma composição. Como isso tudo aqui eu posso chamar de 20, vamos montar aqui o que são as possibilidades de medidas semelhantes. Aqui, no todo, nós vamos ter a soma de 10 mais 15, que dá 25. A hipotenusa, nós temos? Não temos, que seria essa medida aqui, ó. Depois que eu virei, ela foi para cima. Né? Foi para cima. Tenho essa extensão aqui. Depois que eu virei, o 15 veio para baixo, né? Eu tenho 15. Tá, beleza. E esse 20 aqui, olha só a jogada. Esse 20 aqui, ó, que eu tenho da extensão, não mexi nele, continua ali. Tá? Então, observando agora, sobre essa perspectiva aqui, vocês não concordam que tanto faz esse triângulo estar virado para baixo ou ele está virado para cima, que a área em questão que eu estou estudando é a mesma? Porque eu não aumentei o triângulo, nem diminuí.
Eu simplesmente só mudei a posição do triângulo. Todo mundo tem acordo? E por que da semelhança? Vamos pegar, então, pensar a semelhança com as medidas que a gente tem. Vou separar os triângulos para a gente visualizar melhor. Então, a gente tem um triângulo grande. Esse triângulo grande ele é 25 e 12 aqui na sua extensão. Vamos pegar o triângulo pequeno e desenhar ele logo abaixo. Ó, o triângulo pequeno ele tem o quê? Ele não tem nada aqui, ele tem x aqui e ele tem 15 aqui. Beleza? Mas, ao invés de usar o 12 nessa semelhança, eu posso usar o 20. Por que para mim o 20 é interessante aqui para a semelhança de triângulos? Ó? Eu tenho uma medida que eu não conheço aqui também, vamos chamar de y. Então eu tenho o x aqui, tenho o y, e aí eu posso tratar essa área aqui como uma área de trapézio. Vocês conseguem visualizar que ele é um trapézio? Ó, ele é um trapézio retângulo, que ele vai ter a base menor dele aqui, o Bzinho aqui, e o Bzão aqui. Ok? Ou até mesmo, se nada der certo nessa vida, vocês podem fazer uma linhazinha aqui e fazer uma região quadrangular, um triângulozinho. A ideia vai da imaginação fértil de cada um de vocês, o que fica mais fácil para vocês. Então, aqui, ó, gente, o que para mim agora está sendo relevante em termos de tamanho? Se eu considerar o trapézio, aqui eu já tenho informação. Ó. Por exemplo, a altura do trapézio eu já consigo descontar. 20 menos 15 sobra 20 menos 15 sobra 5. É isso? 5. Então, já temos a altura, temos a base maior, e agora falta a base menor. Eu vou achar a partir da semelhança. Então, eu posso usar o quê? A relação de 12 que está para y, assim como o 20 que está para 15. Não preciso usar essa hipotenusa aqui para fazer a semelhança. Logo seguido, o que a gente vai ter aqui? 12 que está para y igual a 20 que está para 15. Isso aqui tem que tomar cuidado. Sempre quando for fazer a semelhança, faz na ordem. Se começou no grande, termina no pequeno, depois pega outra no grande e termina no pequeno. Não inverte. Para poder ter a relação diretamente proporcional. E eu sempre recomendo fazer do grande para o pequeno, porque do grande para o pequeno o conto fica mais fácil, digamos assim. Parece, mas o y está no denominador, não fica mais fácil. Ó, multiplica. Eu vou ter 12 vezes 15 igual a 20 vezes y. Então, vamos fazer esse produto aqui, ver o que dá. 15 vezes 12. Então, dá 10, que dá 2, dá 3 aqui. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 dá 1. Soma tudo, dá 0, dá 8, dá 1, 180. Então, 180 igual a 20y. Passo o 20 para lá, 180 dividido por 20. E aí fica fácil de saber, né? Aqui a gente pode cortar o zerinho daqui, o zerinho daqui. E dividir 18 por 2, que vai dar 9, né? Certo, gente? Deu 9, era isso que a gente precisava, né? Terminou o exercício? Não, não terminou. Porque agora a gente tem o trapézio completo. Então agora vamos para a parte da área em questão. A área do trapézio, TR, vamos trazer o trapézio, vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E a figura em questão que a gente sinalizou, ela é um trapézio retângulo, né? Que ele tem como característica, ao contrário do trapézio que eu já mostrei para vocês, ele tem um dos lados o ângulo reto. Mas na questão da fórmula, continua sendo do mesmo jeito. Então, aqui a gente vai ter 12, aqui a gente vai ter o 5, e aqui a gente vai ter a medida 9. Foi? É isso? Por fim, agora é só jogar tudo para dentro. Então, vai ficar 12 mais 9 vezes 5 dividido por 2. Aqui, somando 12 mais 9, eu tenho 21, né? 21 vezes 5 meios. 21 vezes 5. Se 20 vezes 5 dá 100, dá 105, né? 105.
Então dá 105 meios aqui a área do trapézio. Fechou ali? As alternativas? Da decimal. Então tem que dividir esse negócio. Então pensa em dinheiro, né? Tenho 105 pila, pensa dividindo 100 dá 50, 50 mais 2,50, né? Ai, senhor, eu não sei fazer essas coisas, como é que faz? Ó, pensa o 105 como 100 mais 5 e divide os dois no meio e soma depois. Ó, então aqui eu vou ter dividido por 2, eu vou ter o resultado de 50. E esse dividido por 2, eu vou ter 2,5. Resultado final, 52,5. Então tá aí. Então, 52,5. E esse temos que é a letra D. D de dado. E aí, gente, o que acharam desse problema aí? Então, isso é uma coisa que importante para vocês, para a percepção de vocês, que às vezes a gente olha para uma área que ele quer que descubra e ela parece uma coisa fora de ocasião. Até, inclusive, a pessoa poderia se enlouquecer e fazer isso aqui, ó. Ah, podia traçar uma reta aqui, ó, e pensar que tem dois triângulos aqui na região. Um triângulo aqui, um triângulo aqui. Fazer um mise-en-scène aqui. Mas, olhando, pensando e aí que vem a importância de alguns trabalhos pedagógicos quando vocês são criancinhas lá no jardim, né? E lá no jardim A e no jardim B, quando vocês eram crianças bem pequenininhas, vocês tinham algumas brincadeiras de encaixar a figura geométrica aqui, encaixar ali, encaixar lá o material dourado, que botava lá os forminhas geométricas, o ábaco. Então aquilo tudo não é... Só que assim, a maioria dos pedagogos não sabe usar, né? Porque o pedagogo... Geralmente o pedagogo não gosta de matemática. Eles são muito bons em alfabetização, mas em alfabetização matemática eles são ruins. A maioria. Então, se tu pega um pedagogo que ele trabalha bem a competência, que é a linguagem escrita versus a linguagem matemática, né? Já voltado para aquela criançada, tu vai conseguir enxergar, então eu vou desencaixar aqui e vou encaixar lá. Sabe? Por incrível que pareça, é uma coisa que é banal lá na base, fazer a brincadeira com as crianças, mas faz toda a diferença depois para tu enxergar. Certo? Estimular a criatividade, né? Por exemplo, quando a criança destrói alguma coisa, tu forçar ela a montar. Tipo assim, se tu não montar, eu te cagar a pau. Método, né? Raiz, né? Roots. Ó, e esse parafuso aqui, porque ele sobrou. Não, que isso. Não partir para ignorância. Mas que era interessante eu era uma criança que desmontava coisas, né? Eu literalmente pegava uma chave de fenda e começava a ver. Bom, é legal. Tchau. Uhum. Pois é. Então, já é uma pessoa... já vai ser um ser humano que, se morar sozinho, vai se virar, velho. Poder trocar a lâmpada, trocar o chuveiro, montar... Vai, imagina. Armário. Uhum. Sabe qual é o problema do guarda-roupa? Tem que comprar um guarda-roupa bom. Se tu comprar um guarda-roupa ruim, é duas mudanças, já era, né? Aí vocês já viram que tem umas casas que tem aquelas coisas móveis na frente, assim, desmontada ali para alguém pegar. É um troço absurdo. Tá certo, gente? Vamos mais um pouquinho, então. Ainda faltam uns minutinhos, dá para a gente fazer mais alguma coisa. Aqui, gente, tem o número 3 é muito interessante sobre trapézio, porque ela traz na número 3 uma perspectiva de um objeto ali que ele não traz a altura do trapézio, né? E lógico que ele quer a área do trapézio, mas ele não dá a altura do trapézio. Tem que fazer alguma sacanagem com vocês. Tá? Então, é 12, 13 e 15, se eu não me engano, as dimensões aqui. Então, 15. Isso, 12, 13 e 15.
Então, temos aqui um trapézio retângulo novamente, dimensões 12, 13 e 15. E aí ele quer a área do trapézio, logicamente. E aí as pessoas, quando estão condicionadas, eu decorei a fórmula do trapézio, eu sei que eu preciso de base maior, de base menor, e eu preciso também da altura. Aí o cara olha aqui. Eu tenho altura e tenho uma base menor. Cadê a base maior? Já dá aquele apavoramento, né? Aí eu, nossa, não sei mais. Tá? Aí vem a magia da geometria. Que a magia da geometria é tu viajar. Ó, é como se tu saísse, tua alma saísse do corpo, tu viajasse, desse uma banda assim, várias. Por exemplo, aí eu chego aqui, eu tô a minha alma viajando, tá? Aí eu chego aqui, eu olho o topo da cabeça da colega assim, ó. É uma outra perspectiva, entendeu? Mas eu olho o caderno da colega, eu pego e mexo na borracha, ela vai achar que é uma assombração. Enfim, eu vou fazendo todo um tour aqui para ver, descobrir todos os segredos que vocês têm. Mas na verdade é geometria que a gente está estudando. Então, tu imagina assim, ó, o que eu posso fazer aqui para criar uma condição? Então, bom, eu não tenho isso aqui. Então, eu não sei. Não sei. Mas eu sei que se talvez, e só talvez, eu traçar uma linhazinha aqui, ó, uau, surgiu um triângulo. E triângulos geralmente são soluções para os nossos problemas. Tá? Daí tu traçou a linha, daí tu pensou, então se eu pegar isso daqui, mais 13, ó, toma ali. Tá quase lá. Meu 12 aqui é a mesma altura. Que lindo. E outra coisa, outra informação. O cara, ele se deu conta, daí abriu, né? Abriu um portal no cérebro dele. Isso daqui tem a ver com 3, 4, 5. Pitágoras, eu não preciso fazer Pitágoras. 12 é 4 vezes 3. Tá? Ou 4 vezes 3, ou 3 vezes 4. Vamos pensar aqui. Tá? O 15 é 3 vezes 5. Então, eu tenho 3 vezes 4, 3 vezes 5. Então, aqui só pode ser 3 vezes 3. Ou seja, o 4 está aqui. Aí eu corrijo. 4 está aqui e o 3 está aqui. Que também dá certo. Então, aqui, por adivinhação, eu consigo chegar, então, no valor de 3 vezes 3, que dá 9. Conseguiram enxergar os termos pitagóricos? 3 vezes 5 e aqui 3 vezes 4. Gente, só para ficar claro as proporções. 3, 4, 5 aparecendo. Beleza? Então já resolvi o meu problema, porque a altura eu tenho. Só faltava a base. Agora eu posso concluir que a minha base aqui, eu não sabia, ela é uma composição de 13 mais 9. Somando 13 mais 9, eu vou ter quanto aí? 20. 13 mais 9, 22, né? 22. 2 triângulos assim? Vê que deu mais trabalho. Que aqui igual tu ia ficar. Sim. Aí, então, agora tendo os dados completos, que é altura, base menor, base maior, então a gente vai para a fórmula do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser o 13, o 13 não, 22, mais 13, vezes 12, dividido por 2. Bom, então aqui somando, eu tenho 3 mais 2 que dá 5, e 1 mais 2 que dá 3, dá 35, é isso? 35. 35 vezes 12, né? Dividido por 2. Se tu quiser, dá para dar aquela simplificada marota no 12 com 2, né? Aí já vira um 6. Aí tu tem um número menor para trabalhar ali na multiplicação. Então vem com 12 aqui, por 2, vem com 2 também. E aí na sequência a gente fica com 35 vezes. O 2 ele vai virar 1, então não precisa aparecer.
e o 12 por 2 vai virar 6. Se multiplicar por 10 dá 350, metade é 175. 175 mais 35, 210, né? É isso? Então, pede música pro Fantástico. Né? Então, fizemos 3 questões aí. 210. Pede música pro Fantástico. Então, viu? Questões, cara, que assim, ó. Não vai cair. Pode cair uma questão assim. É absurdo? Mas pode cair. Né? Na prova do Enem, eles gostam muito dessas relações, só que eles vão contar uma história desse tamanho. Mas dá para fazer. Ok? Então, tentem trabalhar aí as demais questões. Amanhã a gente dá seguimento e seremos felizes novamente. Certo? Diga. Pode. A melhor parte se tiver alguém copiando.